Nesse episódio, a gente vai aprender o que são as plantas alimentícias não convencionais. E a Embrapa vai mostrar como diminuir a quantidade de agrotóxicos nas lavouras. Além disso, vamos ver como funciona o Centro de Inteligência em Orgânicos. O Agronacional começa agora. Você sabe o que é punk? A nossa equipe de São Paulo foi conhecer um pouco mais sobre as plantas alimentícias não convencionais. As punk, elas são plantas alimentícias não convencionais. São aquelas espécies de vegetais que, apesar de serem comestíveis, elas não são muito consumidas usualmente pelas pessoas, principalmente nas grandes cidades. Seja porque elas não fazem mais parte da cultura, seja por motivos comerciais, porque as pessoas encontram só as variedades que já são cultivadas em escala, que estão no mercado. E as punk, elas têm uma quantidade muito grande de variedades, né? Elas têm um cálculo que tem uma estimativa de que no mundo você tem 30 mil espécies de vegetais comestíveis. E a gente está reduzindo, né, cada vez mais a nossa dieta para uma quantidade muito pequena. A estimativa é de que hoje os seres humanos, eles consomem 90% do que eles consomem no dia a dia é só de 20 espécies. E tem também aquelas leguminosas, aquelas verduras que na nossa própria casa a gente costuma ter. E elas têm partes alimentícias não convencionais, que é um outro filão das punk. Então, todo mundo tem em casa, por exemplo, a cenoura, você pode plantar a coroinha dela e ela vai brotando e as folhas são comestíveis, né? Por mais que ela não vai gerar uma outra cenoura ali embaixo, você fica com uma verdura que você pode ir comendo. A beterraba, a mesma coisa. Batata doce, por exemplo, você pode plantar a batata doce e as folhas são comestíveis, então é uma punk, a folha da batata doce. Então, para você fazer uma horta é muito fácil realmente. No Brasil tem uma estimativa de que tem pelo menos 3 mil espécies comestíveis, né? E eu não estou falando aqui das variedades, porque em variedade a gente pode ter uma mesma espécie que tem muitas variedades, como no caso da abóbora, no caso do milho, né? Estou falando de espécies diferentes mesmo. Tem algumas espécies que a gente ainda nem conhece, ainda nem descobriu. E dessas espécies, dessas 3 mil, a gente consome uma parte muito pequena, sobretudo nos grandes centros urbanos. As punk, ao contrário do que muita gente pensa, elas não são apenas mato, né? Por mais que a gente chame de matos de comer, elas podem ser raízes, elas podem ser grãos, elas podem ser frutos e variam muito de bioma para bioma. Então, o cerrado, por exemplo, ele tem muitas frutas e tem muitos coquinhos. A Amazônia tem outras espécies. Cada bioma brasileiro ele tem as suas espécies de punk. Em relação ao uso culinário, nesses próprios lugares ainda tem comunidades que usam tradicionalmente, usam até às vezes em datas festivas, tem suas tradições culinárias e culturais vinculadas a algumas punk. Agora, a gente já está nas cidades maiores também, a gente está resgatando algumas espécies que já estão se tornando mais conhecidas. Então é o caso da taioba, que é uma planta que tem que ser comida cozida, tem uma folha muito grande, rende bastante, pode ser comida no lugar da couve, por exemplo. Tem a Ora pronobis, também que já está ficando mais conhecida, que é conhecida como carne de pobre, porque ela é extremamente proteica, é uma ótima opção para quem é vegetariano. De frutos, a gente tem o cambuci, que aqui em São Paulo, no nosso bairro, o cambuci ele foi denominado assim em homenagem ao fruto, porque era um bairro que tinha muitas árvores, muitos pés de cambuci. E o cambuci está sendo agora cultivado novamente, né? E já uma série de produtos com ele. A farinha, você pode colocar ela em preparos tanto doces como salgados. E ela dá um saborzinho meio azedinho, que é o sabor do cambuci, que é uma delícia, que tem muita gente que faz caipirinha com cambuci no lugar do limão, né? Então é uma farinha também extremamente nutritiva e que já está sendo comercializada também. Trouxe um milho andino, né? Que é um milho crioulo. Esse milho aqui é de pipoca,
então você pode fazer uma pipoca diferente, né? E essas variedades, se a gente não começar a resgatar, elas podem ser extintas, né? Porque hoje em dia, com essa massificação, essa padronização de poucas espécies comerciais cultivadas, essas sementes elas estão sendo perdidas. Esses são alguns dos produtos, mas tem uma série de outros alimentos. Nós desenvolvemos um projeto que chama Viva Agroecologia. Temos um blog, que é o Viva Agroecologia. Desenvolvemos um projeto piloto primeiro numa escola que chama Amorim Lima, no Butantã. E depois esse projeto ele foi multiplicado em outras escolas que se interessaram, porque deu muito certo, né? Então, no nosso blog é possível consultar todos os materiais que a gente desenvolveu. Então, por exemplo, tem cartilhas de como cultivar punks na horta, tem receitas, tem sugestões de atividades, tem vídeos. Então, tem 20 mini vídeos, por exemplo, que explicam 20 espécies diferentes de punk, espécies facilmente encontradas na cidade. A azedinha é essa planta que está aqui do meu lado, é uma planta de pequeno porte, intolerante, e é uma planta que se come crua. Então tem essa folha que é muito usada em saladas, ela tem um sabor ácido, pode ser comida in natura, do jeito que está. É uma planta de fácil cultivo, porém ela exige solo fértil e umidade constante. É uma planta bem versátil, que pode ser plantada em locais que tem um pouco de sombra também. A gente recomenda, né, que as pessoas consultem fontes seguras, que elas não vão arriscando a comer, né? Por mais que elas achem pode ser, tem a possibilidade, elas confirmem. Porque tem espécies que são parecidas, né, e tem algum componente tóxico. Então, o que a gente recomenda é consultar, tem sites já especializados, tem um livro muito bom, que a gente chama de Bíblia Punk, né, que é Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, que é do Valdeli Knupp. E algo que também ajuda muito é as pessoas começarem a frequentar as hortas, ou as hortas urbanas coletivas, ou então, se elas morarem no interior, até os próprios produtores. E conversando com as pessoas que conhecem, elas vão descobrir como identificar mais facilmente e vão ter mais confiança para identificar. Mas a gente recomenda não arriscar, não. Faço parte do coletivo Bichos do Mato. O coletivo Bichos do Mato é um coletivo de criação artística, né? E a gente tem focado no último ano e meio na questão das punk, porque a gente acha que ela é muito, além dela ser muito importante, ela tem um material muito rico para criação, né? Um repertório imenso para a gente criar. Caiaba não pode comer crua, tem que cozinhar. Tem que cozinhar, tem que cozinhar. Esse grupo, ele tem uma produção musical muito grande, então são músicas com a temática punk, e a gente criou músicas, assim, uma para cada punk. Esperamos aí criar para muitas delas, já tem mais ou menos umas 20 criadas. Trabalhamos com fantoches e bonecos feitos de sucata. O nosso trabalho é deixar de uma forma lúdica esse conteúdo todo das punk para que possa ser mais acessível para as pessoas e também estimular a criatividade das pessoas. Da mesma forma como a natureza tem essa biodiversidade tão rica, nós também temos um potencial de criatividade imenso, inesgotável. Então, trabalhando nessa temática, eu acho que fica mais fácil para as pessoas perceberem, entrarem em contato com a sua própria criatividade, vendo esse mundo da natureza que é tão rico. Eu sou um peixinho, venha me colher. É bem rapidinho, não tem que pescar. Como eu sou matinho, eu não tenho carne, mas minha proteína vai te alimentar. Agora a gente vai conversar com o pesquisador da Embrapa, Silvio Vaz, que vai explicar o projeto que tenta diminuir a quantidade de agrotóxico na comida que chega na nossa mesa. A ideia é usar o carbono para controlar a liberação dessas substâncias.
O Agricarbono é um projeto que ele busca a utilização do gás carbônico que é emitido nas usinas termoelétricas, né, que utilizam carvão mineral para a geração de energia elétrica. Então, esse gás carbônico que ele é emitido, ele é capturado, né, por meio de processos químicos e de modo que isso permita sua utilização na forma de nanocarbonatos, sua utilização na agricultura brasileira por meio de suportes para a liberação lenta de algumas moléculas de agroquímicos. A liberação controlada dos agroquímicos, quando em comparação aos agroquímicos convencionais, né, ela é muito mais interessante porque ela permite uma redução na quantidade do agroquímico aplicado, um exemplo, um pesticida, né, uma redução na quantidade do pesticida aplicado, bem como uma redução consequente nos impactos ambientais negativos decorrentes daquela aplicação do pesticida. Serão testadas 3 classes de agroquímicos para liberação lenta, utilizando esses suportes derivados do gás carbônico. A primeira classe é de fertilizante, né, onde o próprio nanocarbonato obtido, né, dessa captura, ele será testado, né, para verificar suas propriedades como fertilizantes. Uma segunda classe é de antibióticos, um suporte para a liberação lenta de antibiótico. No caso, é um antibiótico muito utilizado como produto veterinário, né? Em terceiro lugar, a utilização como um suporte para a liberação lenta de semioquímicos. Semioquímicos são moléculas extraídas ou de plantas ou de insetos que podem auxiliar no manejo integrado de pragas, né? No caso desse projeto, esse semioquímico aliado ao suporte, né, ao nanocarbonato, né, ele será testado em armadilhas a campo em culturas como, por exemplo, algodão e milho. Esses são os ovos sentinelas que nós preparamos no laboratório, são ovos de percevejo, e nós levamos para o campo. E nas parcelas onde tem cisjasmone, o feromone e que não tem o cisjasmone, que são controle, nós colocamos esses ovos. E daí nós avaliamos o nível de parasitismo para saber se o cisjasmone está atraindo mais ou não parasitoides. Então o parasitoide vem, parasita esses ovinhos do percevejo, a gente leva para o laboratório e conta quantos ovinhos foram parasitados. E assim a gente sabe se o feromônio está funcionando ou não. O projeto Agricarbono ele é dividido em 2 frentes grandes, né? A primeira frente é o trabalho em laboratório, onde você tem o desenvolvimento do processo de captura do gás carbônico e sua transformação em nanocarbonato, né? O que permite o preparo dos suportes para a liberação lenta, né? E o preparo de formulações utilizando esse suporte vindo obtido a partir do gás carbônico, misturado, né, em termos mais simples, misturado a moléculas dessas 3 classes de agroquímicos que eu comentei, né? Então essa é a formulação a ser obtida. No próximo bloco, a gente vai conferir o trabalho que a Cooperativa Agropecuária do Distrito Federal faz no Cerrado. E vamos conhecer também o Centro de Inteligência em Orgânicos, no Rio de Janeiro. Agora a gente vai ver como é o trabalho da Cooperativa Agropecuária do Distrito Federal. Ela tornou mais competitiva a agricultura no Cerrado. O PADEF é o Plano de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, que foi implantado pelo governo do DF em 1977, que tinha como objetivo trazer produtores rurais, principalmente do Rio Grande do Sul, para cá,
para desenvolver a agricultura nessa região que na época não tinha agricultura nenhuma. Então uma das exigências na época era que o produtor, a pessoa que se habilitasse a vir para cá, ela teria que ter alguma garantia, de formas que não trouxesse para cá só aventureiros, e sim pessoas que tinham algo a perder se eles não trabalhassem corretamente. Porque a terra praticamente não tinha custo, né? Você pegava, fazia um contrato e ia trabalhar, mas para você começar a trabalhar você tinha que dispor de alguma coisa, você tinha que ter um trator, um início, chegar aqui sem nada você não ia pegar o lote, né? Então teria que ter o trator, a máquina, saber se era do meio rural, ver a mão, se era calejado, não era, porque antigamente era calejado, lá no sul é tudo praticamente na mão que a gente fazia, né? Aquela região perto do Encantado ali é agricultura familiar braçal, né? Então o pessoal que vinha de lá vinha judiado mesmo. E usando conhecimentos desenvolvidos pela Embrapa, empresas de pesquisa, então os produtores começaram a explorar essa região na fase inicial com arroz, depois com soja, mas no início eles tiveram problemas porque na primeira colheita eles não tinham onde beneficiar e onde secar aquela colheita de arroz. Aí surgiu a ideia de criação de uma cooperativa, no qual na época o INCRA é que coordenava isso aí, então tinha que ter 22 produtores rurais para fundar a cooperativa. Aí aqui, embaixo no pé de piqui, não tinha instalação nenhuma ainda, eles fizeram uma assembleia, redigiram uma ata e a partir daí foi fundada a cooperativa, em 1977. Hoje, graças a Deus, o nosso leque de cultura aqui é muito bom. Temos soja, milho, feijão bastante, trigo. A cultura principal a ser explorada aqui ainda é a soja, na qual nós exploramos 80 mil hectares, dá uma produção de aproximadamente 250 a 300 mil toneladas, e a produção na área de abrangência da cooperativa, e a produção basicamente é para exportação, embora possa se vender também para o mercado interno. Mas nos últimos anos, devido à qualidade da soja colhida nessa região, então vai para exportação. A segunda cultura em volume e valor é o milho, que dá uma produção aproximadamente igual, 250 mil toneladas, na qual 80% ou mais até é destinado para o consumo interno, rações de vários segmentos e também para consumo humano. Depois temos uma cultura importante que é o feijão, totalmente para consumo doméstico, que é bastante explorada, tanto em áreas irrigadas como em áreas de sequeiro. O sorgo, que é o primo pobre do milho, digamos assim, que é basicamente destinado no Brasil para rações, é uma cultura mais resistente à seca. E o trigo, que é uma cultura importante para a cooperativa, já que ela tem uma indústria de farinha, né, no qual nós exploramos mediante irrigação, cuja semeadura é feita em maio, e estamos agora também explorando o trigo primeira safra, cuja semeadura é feita em fevereiro, março, que é conduzido sem irrigação. É que nós estamos inseridos numa região onde o ambiente é muito favorável. Nós temos 6 meses de seca, 6 meses de chuva, então nós podemos planejar bem o plantio e a colheita e com isso então obter produtos de excelente qualidade. Foi muito gratificante a gente participar desse desenvolvimento das tecnologias para o cerrado, que praticamente daqui se irrigou para quase todo o cerrado brasileiro, né? Que eu tive a oportunidade de estar em 77, morar em Maracaju, vim para cá e aqui fomos desenvolvendo muito mais rápido que lá. Hoje nós produzimos muito mais aqui no Centro-Oeste, em cima aqui, que lá embaixo no Mato Grosso do Sul. Então é em função da tecnologia, a gente está em cima. Aqui o produtor mora praticamente dentro da roça, nós não temos propriedades muito grandes no PADEF não, mas praticamente a gente mora na roça. E além disso também a cooperativa, ela congrega todos os produtores, ela presta um serviço social, um serviço comunitário, tem várias infraestruturas aqui dentro das instalações da cooperativa, na qual toda a comunidade é beneficiada. Nós temos espaço para banco, espaço para posto de saúde, para igrejas, para residência de funcionários associados, centro de lazer, nós temos o CTG, tendo uma escola do GDF aqui dentro da área da cooperativa que tem mais de 1.500 alunos, tem a revenda da cooperativa que atende os produtores rurais em suas necessidades para as fazendas, tem o supermercado também que atende aos produtores rurais e a comunidade como um todo em suas necessidades. E a cooperativa ainda recebe a produção de todos os produtores, sócios dela, beneficia, padroniza essa produção e coloca essa produção de formas a ter qualidade para exportação, inclusive. Tendo qualidade para exportação, lógico que ela vai atender também o mercado interno. Essas são as funções principais da cooperativa. Cumpriu o seu sonho que o Dom Bosco falava. A gente veio com pouca esperança e vamos, se der certo volta, mas aqui, graças a Deus, fizemos família, fizemos tudo, amigos, muito.
Os produtores de orgânicos têm à sua disposição um centro de inteligência que apoia o cultivo desses produtos em todo o Brasil. A responsável por esse projeto é a Sociedade Nacional de Agricultura. A gente sentiu a falta de informações, a falta da coleta de dados, a falta da análise de dados e divulgação aos produtores. Ao mesmo tempo, sentimos falta, notamos no mercado que existia uma falta de capacitações, de conhecimento para os produtores, já que os produtores estão espalhados no Brasil inteiro e aproximadamente há 8 anos atrás a falta de conhecimento e a falta de pesquisa e a falta de que se falem uns com outros era muito grande. E isso é importante para que cresça a cadeia de produtores orgânicos. A atuação do Centro de Inteligência em Orgânicos, da SNA, Sociedade Nacional da Agricultura, é bastante abrangente. Por um lado, a gente ofereceu e continua oferecendo capacitações no estado do Rio de Janeiro dos produtores, isso é a nível presencial. Adicionalmente, participamos não só no Rio de Janeiro, mas a nível nacional, de uma série de eventos, seja seminários, eventos como palestrantes, que focam na cadeia de produção orgânica. Quando falo cadeia, estou falando de antes da porteira até o final da cadeia, que neste caso é o comércio e o varejo, a cadeia inteira. E quando falo de produtos orgânicos, lembremos que não são só alimentos, também estamos falando de insumos, uma cadeia bastante complexa e bastante rica de participantes. Então, a gente participa de seminários, de eventos. No Rio de Janeiro, adicionalmente, a gente teve diversos eventos com o SEBRAE, com pesquisadores do estado do Rio e de outros pesquisadores que treinaram produtores e técnicos no manejo de diversas culturas. Adicionalmente, tem toda uma parte virtual, e isto vai o Brasil inteiro, que nossa presença, através da biblioteca do site do Centro de Inteligência em Orgânicos, de manuais. Aqui temos um exemplo do manual, por exemplo, o manual do produtor orgânico, temos o manual do consumidor orgânico e temos diversos manuais de culturas orgânicas. Conforme o Cadastro Nacional da Agricultura Orgânica, que é uma planilha que está no Ministério da Agricultura, estamos falando de aproximadamente 18 mil produtores no Brasil inteiro, todo o Brasil. No Rio de Janeiro são aproximadamente 600 e pouco. Obviamente varia conforme cada mês. A maioria dos produtores no Brasil, a nível de número, são pequenos produtores, são agricultores familiares e pequenos produtores. E poucas são as agroindústrias e poucos são produtores maiores já com extensões mais importantes. Então, desafios é uma pesquisa dirigida à produção orgânica. Desafios também é uma pesquisa dirigida e que possa ser compreendida, entendida pelos agricultores. Na agricultura orgânica, fala-se muito do manejo agroecológico, o manejo que tem que ver com o sítio, com o local, com o meio ambiente onde está localizado. Muitas das práticas agroecológicas, que significa, e as orgânicas, que significa, digamos, uma sustentabilidade do meio ambiente, solos com menor erosão, água mais limpa, estão começando a pipocar ou um pouco ir à parte da produção convencional. Já temos produtores convencionais que começam a interessar-se por estas práticas que são menos tóxicas e menos daninhas. Hoje, o preço dos alimentos orgânicos é menor que uns anos atrás. Agora, que é alimento orgânico? Eu tinha falado de um leque de uma cadeia. Se falamos um preço dos hortigranjeiros, que podem ser adquiridos em feiras municipais, são eles que servem na merenda escolar, os preços e a diferença entre os preços dos hortigranjeiros dentro da sazonalidade, ou seja, o momento que estão sendo produzidos, e os convencionais não é tão grande. A razão é que cada vez mais no Brasil os produtores familiares, agricultores familiares, produzem cada vez mais hortigranjeiros, a produtividade tem incrementado e já temos tecnologia. No Rio de Janeiro, nas grandes capitais, encontramos produtores, agricultores familiares, cooperativas ou produtores
que entregam cestas nos domicílios das pessoas. Caminhos curtos, acesso do consumidor ao produtor e o valor desse. Os preços dos alimentos orgânicos, sobretudo nos industrializados, aqueles que vêm em pacotes, são maiores que dos produtos convencionais, sim. Também não temos uma escala tão grande. Certos produtos ainda têm problemas no fornecimento de certos insumos, porque a cadeia está sendo formada, digamos, a cadeia de orgânicos, a cadeia de informação. Não temos todos os ingredientes, não temos muitos insumos. Então, tudo isso tem um valor. Adicionalmente, lembremos que produção orgânica demora mais que produção convencional. A gente não está lançando um químico e cresceu rapidamente, não. A produção, mesmo na produção animal, toma mais tempo que a convencional. O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais produção sustentável e com os desafios e curiosidades da agropecuária no país. Agronacional é o mundo do campo na tela da TV Brasil.